Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um História Direto do Forno e hoje com um assunto bem quente. Na semana passada eu fiz um vídeo analisando os principais mitos sobre o golpe e a ditadura militar brasileira. Deixei para vocês me pedirem algum vídeo focado nesse tema e muitos vieram para mim, inclusive nas minhas outras redes sociais que estão aqui embaixo na descrição, para falar sobre se existia de fato uma ameaça da esquerda ali em 64. E esse é o nosso vídeo de hoje, no dia 1º de abril, no aniversário do golpe de 64. Sim, 60 anos do golpe. Antes da gente ir pro assunto, você já sabe, deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, vamos que vamos! E eu quero começar esse vídeo com um grande não. Não tinha nenhuma ameaça comunista em 64. Por mais que a gente vivesse num contexto de Guerra Fria, a Revolução Cubana tinha acabado de acontecer em 59, por mais um monte de motivos assim conjunturais, nós não tínhamos uma ameaça concreta de golpe. Ao contrário do que tinham os militares, já que a gente sabe que, na teoria, os militares querem tomar o poder desde a proclamação da República e desde 47 eles faziam uma campanha institucional dentro das Forças Armadas, focada principalmente na Escola Superior de Guerra, que fazia a formação dos oficiais para que eles, em algum momento, tomassem as rédeas da política para colocar ordem na casa e levar o Brasil para o rumo do desenvolvimento nacional. A questão é que, para fazer isso, o argumento da luta anticomunista era a melhor desculpa que se havia. Mas não apenas desculpa. Eu não quero pintar aqui os militares simplesmente como alguém reativo, mas também não quero colocar eles como um povo apenas sedento pelo poder. A esquerda teve sim uma participação na mentalidade ali da sociedade brasileira e, de fato, houveram tentativas de golpe por parte dos comunistas brasileiros e o mais evidente foi em 35 a chamada intentona comunista, além das grandes questões envolvendo o PCB, Partido Comunista Brasileiro, entre outras ações que Luiz Carlos Prestes fez no Brasil, etc. Porém, aqui vamos focar no pré-64, onde não havia de fato uma grande ameaça, porém a gente tinha de fato uma ação pela mentalidade. E, por fim, para acabar essa curta introdução, entender que a esquerda já estava no poder. Por mais que João Goulart não fosse comunista, ele e o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, tentou empurrar politicamente, institucionalmente, uma campanha que ficou conhecido como Reformas de Base, que, entre as suas propostas, colocou a reforma agrária, algo que, principalmente para a classe média brasileira e para vários setores brasileiros, representava uma curvatura em direção ao comunismo. Então, vamos falar um pouco mais disso, mas desde já não teve uma ameaça concreta de golpe. O que eu vou falar aqui está muito bem sintetizado no capítulo da grande coletânea Brasil Republicano, no caso aqui é o volume número 4, e quem assina isso é a professora Denise Hollenberg, que faz um excelente trabalho de síntese sobre as esquerdas políticas e armadas ali no contexto do golpe de 64 e principalmente no antes e no durante a ditadura militar. E a professora Hollenberg já deixa bem claro que, sim, existiam grupos comunistas no Brasil que não simplesmente queriam lutar contra os militares ou contra o autoritarismo, por mais que grande parte de ex-combatentes, ex-guerrilheiros e historiadores ligados ao PCB, por exemplo, colocavam, principalmente focando muito na memória desses combatentes e colocando eles como heróis contra a ditadura. A Hollenberg considera esse papel também, esse papel da memória, o papel de vários combatentes, mas sem colocar uma passada de pano. Afinal de contas, nós tínhamos de fato dentro da esquerda brasileira uma ideia utópica e revolucionária de colocar a sociedade no que estava acontecendo de fato na União Soviética e em Cuba. Então, os comunistas brasileiros não tinham uma intenção simplesmente de reagir à ditadura. Existia na cabeça de muita gente a vontade de colocar uma utopia, colocar o que seria para eles um grande avanço para a sociedade brasileira. E já tem que colocar um grande parênteses aqui. Quando eu falo comunistas, parece que todo mundo pensa muito ligado em
equilibrado e não é assim. O PCB tinha muita briga, muitos brigavam na estratégia da luta armada ou mesmo se deveria mesmo ter uma revolução ou esperar para as próprias contradições do capitalismo fazer a sociedade brasileira se dissolver. Assim como, além do PCB, outros grupos existiam e tinham pautas que ou se comunicavam com o PCB, que no caso aqui é o partido que estava na ilegalidade, mas ele reunia grande parte da esquerda mais influente do Brasil, mas também tinha muitas lutas esparsas, comunidades locais, grupos de intelectuais que queriam de fato estudar a obra do Marx, assim como líderes mais práticos, no sentido principalmente nas demandas e necessidades do povo mais pobre. Principalmente os sindicatos, os movimentos grevistas e, o mais forte de todos, as chamadas Ligas Camponesas, que chefiadas pelo Julião, de fato chegaram a ter uma comunicação com a Revolução Cubana, falar com o Fidel Castro e ter uma noção de como seria possível fazer uma revolução que pregasse a reforma agrária. As Ligas Camponesas, elas podem ser faladas como o antecessor do MST e tinha a ideia de invadir fazendas, pedir uma cobrança política para que a terra fosse dividida, entre outras coisas. E esses grupos por si só, principalmente as ligas camponesas e os movimentos grevistas, eles tinham uma parcela de força na sociedade, estavam presentes nos jornais e o povão conhecia, vamos dizer assim. Mas não tanto porque estamos falando de um Brasil onde os meios de comunicação e a própria urbanização não era tão frequente. Então as notícias corriam mais devagar, eram mais locais, etc. Mas o que eu quero focar aqui é que a esquerda já tinha então pretensões institucionais, tinha participação no Congresso, o PTB era forte no Brasil e por isso mesmo isso desencorajava uma atitude mais física, uma luta de fato armada no Brasil. Quando você tem um jogo democrático, você consegue de fato ter propostas que fazem parte do jogo e menos ações que tentam romper com ele. É por isso que a gente de fato não tem uma força de guerrilha antes do golpe com tanta força assim. Quando eu falo disso, e aí já entrando um pouco no tema do vídeo de verdade, a esquerda no Brasil que queria uma guerrilha e se organizava em guerrilha e existia, era questão de dezenas de pessoas. Era muito pouco. E quando eu falo dezenas, eu tô falando de estudantes urbanos, muitos deles herdeiros, galera que conseguia comprar livro do Marx para ler, e era uma galera de fato que quando for pra guerrilha de verdade, ali em 65, 66 e o auge em 68, é uma galera muito universitária que nunca tinha passado em grande parte necessidade ou mesmo tinha pegado em arma na vida. Eles estavam lá por mais uma noção heróica de vamos impedir os militares de continuarem no poder. Então, essa esquerda armada mesmo, que se comunicava com a União Soviética ou mesmo com Cuba, estamos falando de núcleos muito curtos, muito locais e que não tiveram muita força porque, de fato, já existia força e repressão dos militares ainda no governo Jango e antes dele para realmente dissipar esse tipo de coisa. E os Estados Unidos contribuíam com o serviço de inteligência e não só de inteligência. Eles ajudavam intelectualmente, fazendo sessões de palestras, principalmente por grupos de pesquisa e grupos de empresariais que literalmente bancavam videoaulas para a população e funcionários, etc. Assim como a gente vai ter a Aliança para o Progresso, uma campanha de literalmente os Estados Unidos enfiar dinheiro dentro de candidaturas pró-capitalismo e pró-Estados Unidos, que por sua vez atacavam candidatos do PTB, etc. Então já existia uma dissipação e uma repressão. E a galera que queria uma luta armada, e aí os mais próximos disso são as ligas camponesas, não tinham essa força. Só que a mentalidade estava lá, a narrativa foi de fato muito bem trabalhada pelos militares e por outros setores civis, imprensa, candidaturas políticas, etc. Inclusive a igreja teve uma força gigantesca nisso, mas acima de tudo, a gente vai ter uma grande construção de narrativa baseada na intentona de 35. Se os comunistas já tentaram tomar o poder no passado, quem garante que eles não tomam de novo? E aí, a crise econômica, inflacionária, etc., que a gente vivia no Brasil ali no início da década de 60, acabou fazendo com que muitas greves acontecessem. E as reformas de base do Jango, que pedia muito poder do povo, já que o Jango não tinha tanta força política, acabou fazendo com que o povo, de fato, tivesse um medo muito grande, principalmente pela mobilização de massas que a gente tinha ali no governo. Então, a ideia da gente ter, de fato, temos sim pessoas que querem uma guerrilha armada, são poucas e não tem força quase nenhuma, e os militares já trabalhavam nisso antes do golpe.
O medo principal estava ligado às forças de mobilização de esquerda, e isso assustava e colocava manchete no jornal e contribuía para a gente ter de fato um medo do comunismo. A gente não pode culpar a população disso. Assim como tem que se entender que os militares tinham um plano antes, como eu falei no início do vídeo, e que por sua vez não dependiam de uma ação da esquerda para tomar. Ao contrário, eles manipularam a narrativa e todo aquele ambiente de mentalidade anticomunista, de medo de acontecer, e usaram isso para argumentar a favor da chamada Revolução de 64, que é um golpe. Mas eles venderam como uma revolução, ou melhor dizendo, um contragolpe. Um golpe para evitar os comunistas chegarem ao poder. Então, de fato, a gente tem essa conjuntura e depois de 64 que a gente vai ter de fato o endurecimento da luta armada, aí vai ser grupo pra caramba, luta universitária, guerrilha do Araguaia, Marighella, Lamarca, uma galera. Só que isso no durante. Então, em 64, essa conjuntura que eu descrevi fala que não. E é isso, galera. Quis dar essa pincelada, o texto da professora Hollenberg, ele manifesta muito, mas existem outros textos envolvendo isso, inclusive de ex-combatentes, comunistas, etc. Mas o texto dela sintetiza muito e eu recomendo demais, a descrição tá aqui com as bibliografias que a gente sempre usa nos vídeos. Bom, não esquecer do que foi a ditadura, não esquecer do que é a ditadura e nunca esquecer que ela pode voltar. Essa é a grande batalha que a gente tem para ter uma sociedade democrática e livre. É isso, galera. Vejo vocês semana que vem com mais um Direto do Forno. Até lá!